A sociedade Annenerve, né? Um ramo da SS dedicado principalmente à pesquisa de prova da superioridade da raça ariana. Eu só não completei a história da minha amiga, do primo dela, né? O primo então entrava batendo a bota, né? E se alguém falasse mal do filho, ele ia lá e delatava os pais, né? Daí houve a Operação Barbarossa e ele foi enviado para o fronte russo, né? Depois de alguns meses, essa minha amiga contava, ele mandava cartinhas, porque o correio mandava cartinhas. Ele falava assim, pelo amor de Deus, me tirem daqui. Rapazinho de 18, 19 anos. Não aguento mais. Lá no meio da neve, levando piolho, foi um sofrimento terrível. Aí caiu a ficha, né? Toda aquela grandeza, a encenação foi pro brejo. Então isso aí acaba caindo a ficha. Né? Bom, então temos aqui a pesquisa e expedições, né? Foram gastos muitos recursos e tempo em pesquisas com vista a criar uma nova base que tivesse aceitação popular sobre a origem cultural, científica e história da raça ariana superior. Não somente eles queriam saber, mas difundir esse conhecimento. Né? Foram criadas organizações místicas como a Sociedade Túlio, o Sol Negro, em alemão Schwarze-Sonne, a Sociedade Vril e outras, normalmente ligadas ao corpo de elite da SS, adaptando crenças, rituais e iniciações específicas. Isso aí vai dando todo esse caráter, né, político, né, dominador então, expedições para o Tibete, Nepal, Grécia, Ártica e Antártica em busca, que eu já falei, da nação ariana, né, e assim por diante. Né. Alguns autores escreveram sobre as fortes influências por crença de cunho pagão sobre o nazismo. Então isso aí fica evidente. Sempre eles enfatizavam sempre o culto pagão. A gente pode ver nos filmes, eles sempre caracterizados, né, com aquelas indumentárias pagãs do culto nórdico. E por isso que o Hitler adorava justamente o Wagner. Né? O Wagner, a base dele foi os ritos nórdicos, né? Mitologia nórdica. A cadência musical, inclusive, era meio que um pouco dele mesmo, né? Exatamente. As Valquírias é de Wagner? As Valquírias. Também. Exatamente. Anel da Nibelung, etc. Muito importante, né? Então, evidentemente, criaram um panteão pagão. Né? Um panteão pagão, né? Para, evidentemente, que as pessoas fizessem prestassem homenagens, né, a esses seres, né, do ritual nórdico. Né. Joseph Goebbels também teve uma participação, ministro da propaganda, né, durante o ano de 1936, Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, apresenta o nazismo como se fosse uma religião a ser respeitada. Ele mesmo apresenta isso, praticamente, como uma religião a ser respeitada. Daí define o caráter religioso do nazismo, defendendo uma nova fé alemã. Isso, então, é uma coisa impressionante essa questão. Né? O poder que isso tudo se tornou, né? Então tem uma série de... Inclusive pregavam que as divindades estavam encarnadas na raça germânica, né? As divindades teutônicas, nórdicas, né? E, evidentemente, formou-se um grande movimento da fé germânica. Da fé germânica. Além disso, nós podemos, em 1933, na Alemanha, houve uma grande queima de livros. Na Alemanha? Publicamente. Quando o Hitler assumiu a chancelaria, houve uma queima de livros. O livro do Freud, foram todos botados na fogueira, e outros pensadores, né, que não se afinassem com aquela teoria da Germânia. Então eram todos queimados. Né, publicamente, jogando livros e queimando. Né. Então, uma coisa muito... E o Pio XI condena o nazismo em 1937. Então, aí aqui tá. O Pio XI, ele não é só um simples papa, né? Na verdade, ele tem muito mais... Ele é tem o Pio XI e depois o XII, né? Então, mas o XII mais importante. Né? Então, mas ele dentro desse contexto aí, ele exerce um papel muito importante também, né? Também tem uma coisa muito importante. E ele não é um ser normal também, né? O Pio XII
por exemplo, é um ser de hierarquia, né? O Pio XII. O 12. O que vem depois dele. É um ser de hierarquia. O ser de hierarquia ele teve uma posição muito importante, né? No cenário, no cenário daquela época, seria um ser de hierarquia. Né? Então, aqui um registro também, Festival Nórdico do Solstício de Verão 1938. Também houve uma descrição, né, de um festival nórdico, uma grande solenidade, né? Uma enorme multidão de alemães reunidos em Resselberg, montanha que o Führer declarou sagrada. Ele já declarou, né? Resselberg, uma montanha sagrada. Ao lado de uma grande fogueira simbólica, disse esse cidadão, Milklen, se olharam para a chama desse fogo sagrado e nela lançarmos nossos pecados, poderemos baixar desta montanha com as nossas almas limpas. Não precisamos nem de padres, nem de pastores. Então, quer dizer, uma religião oficial do Estado. Com certeza. Foi consagrado, né? Mas sempre num festival fazendo homenagem aos deuses nórdicos. As referências. Nórdicos. Então, tem uma série... Então, representava isso uma ruptura com as igrejas cristãs, né? E, então, evidentemente, propaganda... É claro que essa propaganda nazista, essa propaganda ocultista do nazismo era distorcida, né? Agora tem a Casa do Sol Negro. Isso aí já entra o Sol Negro, o Sol Negro, muito bem. Então acontece o seguinte, olha. Os biólogos, estudando a estrutura da Terra, verificaram que os indícios da Terra que ocorreram extinções de animais durante períodos de 30 milhões de anos. Isso se repete periodicamente. A cada 30 milhões, uma extinção. Uma dessas foi dos dinossauros. Subitamente os dinossauros sumiram. Então, para explicar, disse que um bólido, né, um satélite, né, um meteoro, né? Um meteoro ou um cometa se projetou em cima da Terra, né, deu uma explosão que eles calculam que seja assim milhares de vezes a bomba de Hiroshima, um poder destruidor. Além disso, fez um maremoto tremendo, aqueles tsunamis, né? E levantou uma poeira enorme, né? E ocultou a claridade solar. Com isso, a fotossíntese deixou de funcionar, porque precisa de luz solar. Os dinossauros deixaram a grande parte dos dinossauros eram herbívoros. Esfriou o planeta. Né? Esfriou o planeta, eram herbívoros, então os dinossauros, evidentemente, deixaram de existir. Eu lembro de uma teoria sobre isso. 30 milhões de anos, a cada 30 depois tem toda uma ideia, né? Eu lembro que o professor Ademar Ramos falou sobre isso, você lembra dessa história? Que ele falou sobre os megavulcões, que os megavulcões intraoceânicos despertaram nessa época, aí essa é na visão dele, uma das possibilidades mais certas do que aconteceu, né? Porque aí os megavulcões entraram em erupção, e aí levaram a lava, levaram tudo, também escureceram. Para poder ficar durante muito tempo a poeira, aquela poeira do vulcão. Teve um vulcão aí que lançou uma poeira aí e é terrível. Terrível, claro. Todo mundo pensa que o problema do vulcão é a lava. Mas não é, as explosões, a velocidade com que vem aquilo. Pompeia foi a cinza, né? Aquilo sufocou todo mundo. Ainda está mumificado vivo, pessoal. Aquilo mumificou, ficou lá. Inclusive hoje petrificado. Hoje serve de atração turística. De atração turística, Pompeia. Né? Então acontece o seguinte, os pesquisadores verificaram que a cada 30 milhões de anos há uma extinção. Através dos fósseis, através de estudos, mas como é que pode ser tão periódico, né? Tão periódico. Mas acho que isso não bate muito bem também, hein? Será que bate? Porque tem um estudo científico que falou que a gente foi medido... Só ideia. Foi medido um período dos anos 70 para cá, a gente tem 50% menos de espécies vivas que tinham, né? Você viu isso já? Exatamente, tem isso. Agora, evidentemente, a ciência diz que com a extinção dos dinossauros, houve a possibilidade de criar novas coisas, né? Porque isso a ciência diz, né? Que seria impossível os humanos conviverem com os dinossauros, que eram enormes, né? E tinha uma série de incompatibilidades. Mas a gente também não era grande na época? Não, pois é, mas isso é a ciência dizendo, não a teosofia. A ciência que diz isso, né? Então a ciência diz que os dinossauros foram extintos, mas houve uma vantagem, né? O surgimento da espécie humana e de outras
espécies mamíferas, né? Então ele diz assim, existe, evidentemente, uma desvantagem, mas uma vantagem também, né? Mas a grande pergunta é essa, como que a cada 30 milhões, mais ou menos, isso acontece uma catástrofe no planeta Terra? Então, evidentemente, o cientista, como é muito imaginativo, ele começa a tentar encontrar uma explicação. E essa explicação bate também com uma explicação oculta, né? Que é a do Sol Negro. Ah, tá. Isso que a gente gostaria de passar Então, para o internauta. nós temos aqui o sistema solar, né? O planeta mais distante, Plutão. Que hoje já não é Plutão, não é mais planeta, é um planetóide. Né? Ele foi caçaram o mandato de Plutão. Caçaram o mandato, é um planetóide. Então, mas ele é menor que a Lua. É isso? A Lua é um pouquinho menor que Mercúrio e maior que Plutão. Mas é uma outra história, Então, Plutão. Depois de Plutão tem um outro planeta, Sedna, que descobriram recentemente também, que é uma coisa muito difícil de descobrir, um outro planeta, muito distante. E circulando ao sistema solar existe uma nuvem de Oort. Oort. É uma nuvem cheia de cometas circulando assim. Cometas. E é de lá que surgem os cometas. De vez em quando solta dois, vai, percorre aqui, né? Agora, além desta nuvem de Oort, os cientistas imaginam que existe um Sol negro. Né? Então o Sol seria uma estrela dupla. Esse Sol negro gira ao redor da Terra. Quanto tempo? 1 ano-luz do Sol. Há 1 ano-luz. 1 ano-luz, 1 ano e meio. Tem uma órbita elíptica, né? Só que, evidentemente, há um acerto entre esses dois sóis, né? Que eles giram em torno de um ponto comum. E justamente a órbita dele é de 30 milhões de anos. Olha, coincide. Isso é ideia da ciência, existe na internet, pode procurar. Procura-se o universo, astronomia, né? O universo está cheio de... Então o cientista diz assim, talvez ocorra uma coisa, este Sol está girando, de repente ele penetra na camada de Oort, cheio de cometas, e joga os cometas em direção do sistema solar. Então ele diz assim, a cada tempo de milhões de anos, há uma chuva de cometas. E é muito difícil cair um cometa na Terra, mas nessa circunstância aumenta a possibilidade de cair um cometa. Inclusive o cometa também é considerado como um espermatozoide. Exatamente. Porque ele, na verdade, ele fertiliza onde ele cai. A vida transcendental, no conhecimento transcendental, o cometa ele tem essa função de fertilização, né? É como se fosse um esperma masculino, um espermatozoide. Na Terra que é o óvulo, né? Então, está cheio de espermatozoides lá. É como se fosse um espermatozoide circulando um óvulo, né? Na verdade. Então, agora esse Sol central, segundo a ciência, ele bate de vez em quando e joga aquele enxame de cometas. Você quer ver uma coisa? Tem um amigo meu que ele faz essa parte de permacultura, cultura orgânica e tal. E tem um japonês que criou, se não me engano, eu não estou muito bem certo, mas assim, ele faz uma criação de uma coisa que você pega algo, não vou nem ter citar a técnica toda, mas digamos, você pega alguma coisa, um arroz, coloca num determinado lugar de organismo vivo, dentro de uma floresta, depois de um tempo você vai lá e pega aquele organismo, ali está cheio de vida, e você leva para onde é infértil. É mais ou menos, olha como se repete tudo que está em cima, como que está embaixo. Então, assim, você vê que é uma coisa, uma bola que você coloca no lugar onde você vai captar elementos vivos, vai tirar de lá e vai colocar para cá. E funciona isso. Olha aí. Que é a mesma coisa, é o mesmo princípio, não foge. O pessoal tem que entender que assim, tudo até que o Walter falou até agora, assim, não foge daquilo que ninguém olha a história, ninguém olha, e ninguém olha para aquela parte, não foge. Cada 30 milhões, tudo é cíclico. Cada 30 milhões de anos, estamos perto não, né? Não, exatamente. Está muito distante aí. Mas veja bem, isso é uma hipótese da ciência. Uma hipótese, mas está circulando essa ideia na ciência, porque a ciência quer uma explicação por isso. Sim. Porque aquela sequência de extinções é muito periódica, né? Então não há uma coisa. Evidentemente o Sol negro. Esse Sol, evidentemente, é uma estrela muito apagada, né? Que, evidentemente, para uma observação astronômica é muito difícil de fazer. Aliás, o Sol, na verdade, pelo conhecimento transcendental,
o Saturno Júpiter e Saturno eram sóis antigamente. Então era um sistema triplo, né? Só que com o tempo esses dois planetas são enormes, eram sóis, eles foram apagando, né? Hoje são bolas, esferas enormes, quase que gasosas, né? Mas eles estão criando, no futuro vão criar uma superfície e lá vai existir vida. Aí novas possibilidades de vida vão surgir ali. Né? Eu gosto da visão do Carvalho quando ele fala que são chakras vivos dentro do Mahashua, né? Exatamente. E ficam acesos durante o tempo. Então a gente tem um momento da Terra acender, depois vai acender um outro e vai acendendo um outro. Exatamente. Vai acendendo Exatamente. Acho bacana essa visão, porque mostra o macrocosmo na sua dimensão. Na evolução do sistema solar, né, nós temos a vida começando em Mercúrio, depois foi transportada para Vênus, de Vênus para a Lua, né, e da Lua para a Terra. É por esse motivo que eu disse, né, que a Lua é maior que Plutão e menor que Mercúrio, pequena coisa. E a Lua é um satélite muito grande para ser satélite da Terra, é 50 vezes menor que a Terra, uns 50 avos. Assim, é uma das grandes perguntas da ciência, por que a Lua é tão grande? É mesmo, né? Por que a Lua é tão grande? Não é isso? Então a explicação, a teosofia, a KPB não entra nisso, mas JHS entra, né? A Lua, na verdade, ela era um planeta que girava ao redor do Sol. E ela foi capturada pela Terra. Foi? Foi capturada pela Terra. E tudo que tinha na Lua, meados da evolução lá, foi transferido para a Terra. Então nós somos ETs. Pois é. Às vezes eu falo para os alunos, eu estou dando aula e falo assim, vocês já viram alguns ETs? Os alunos, não, nunca vi. Eu disse, eu estou vendo um monte. Porque nós somos ETs. Porque nós somos ETs. Veja bem, nós não somos da Terra, nós viemos da Lua. Perfeito? A nossa origem é lunar. E por que a gente tem um M na mão? Não, pois, veja bem. Não é de Marte? Não, mas aí a coisa é complicada, é muito extensa. Mas veja bem, a raça terrestre não surgiu ainda. A primeira raça terrestre, genuinamente terrestre, será a raça dourada. A primeira raça dourada. Que vai ser há quanto tempo? A raça negra não é da Terra. A raça amarela não é da Terra. A raça negra, a origem dela é Mercúrio. A raça amarela, a origem é Vênus. E nós, a raça branca, nós não, a raça ariana, né? A origem Lua. Não é isso? Então, na verdade, nós temos 5 raças. 5 raças, né? Mas a primeira raça terrestre será geralmente a raça E em que momento dourada. Em que momento nós somos transferidos da Terra para cá? Há bilhões de anos, Mas antes milhões, de implantar, milhões, a gente já fez milhões de anos. Então, mas a gente fez a Atlântica aqui, né? Justamente. Primeiro, isso é uma outra história. Uma história comprida, né? Da transferência, né? Essa raça de pele escura, que era justamente dirigida pelos Asuras, foi desenvolvido no Mercúrio. Depois de um certo tempo, elas foram transferidas para Vênus. E lá estava se desenvolvendo uma raça amarela, desenvolvida por uma hierarquia chamada Agnisvatas. As Agnisvatas. E lá eles fizeram uma guerra muito grande, se guerreavam entre si. Aí chegou um momento que, pela evolução, precisavam transferir para a Terra. Então foi transferido. Só que a lei decidiu o seguinte: daqueles que eram comandados pelos Asuras foram trazidos para a Terra primeiro. E os Agnisvatas ficaram na Lua. Então lá na Lua já existia a raça branca. E convivendo com a raça amarela, Agnisvatas. E a raça branca comandada pelos Barixats. Só que os da raça branca eram tão atrasados que eram escravos da raça amarela. Putz. Então, num determinado momento, foram trazidos também para a Terra. E aqui já estavam os lemurianos, que eram originários daqueles seres que vieram de Mercúrio. Né? Então, tudo que nós estamos na Terra hoje é fruto de outros somos lugares. ETs. Aliás, você tem vários programas que falam dos ETs. Sim. Então, nós somos extraterrestres. Né? E os verdadeiros terrestres vão ser justamente a raça dourada. A raça dourada, que é a 6ª raça mãe. A primeira raça terrestre. Então vai ser a próxima raça mãe, nós estamos na 5ª raça, né? Na 5ª raça. Então no Brasil está surgindo a 6ª subraça,
Depois até que você a sétima sub-raça e a finalização da quinta. Da sexta sub-raça vai sair a sétima raça mãe, e da sétima sub-raça, a bimânico, vai sair a sétima sub-raça. Só para o amigo internato que está pegando a conversa no meio do caminho aí, cada raça mãe era composta de 7 sub-raças. Né? 7 sub-raças, exatamente. Depois 7 ramos, 7 sub-ramos. Perfeito. Né? E vai indo. Isso. Até chegar no que a gente tem hoje de tribos e famílias. Então, quer dizer, é uma ramificação de ramificações, né? Então é um processo longínquo, essa coisa de subir, de chegar entramos nesse assunto que explica a luta entre lunares e solares. Uhum. Essa história não estava na sequência, mas ela vai se encaixar justamente na questão de Nêmesis, do Himmler. Como é que a gente fazer o panorama? Veja bem, então o que acontece? Então aqui na Terra houve um momento em que a evolução lunar foi interrompida na metade. Foi trazida para a Terra. Uhum. E a evolução lunar, ela tinha grande parte da evolução era emocional, a parte do emocional. Então veja bem, o que veio para a Terra veio com uma falta de conclusão da parte emocional. É por isso que 70% da humanidade tem um emocional muito forte, lunar. E é mal resolvido. Mal resolvido. Porque você tem que acelerar o processo evolutivo. Então eu jogo tudo ao mesmo tempo. Vai mental junto com o emocional e vamos trabalhar. Vamos exatamente. Então, veja bem, grande parte. Isso aí jogou na raça lemuriana também. Então, na raça lemuriana foi feita a ativação da tríade superior, né? Mental superior, Buri, Atman, verdade? Mas a parte lunar estava lá, forte. É por isso que no momento em que houve a determinação do livre-arbítrio, também as forças começaram a se polarizar. As forças que tinham uma tendência muito lunar ficaram em outro ponto, para o lado lunar. E as solares, porque o que veio da Lua também não era tudo emocional, veio seres de muita evolução, inclusive o Siddhartha Gautama. O Siddhartha Gautama veio da Lua como um Arati. Ele já tinha uma evolução super humana. Um Arati, né? Então ele veio com uma evolução humana já. E ele chegou no planeta Terra, ele passou para a sua iluminação, né? Porque ele já estava com aquele impulso lunar. É legal, né? E o mais importante agora, falando da raça ariana, Siddhartha Gautama foi o primeiro ser da raça ariana a se iluminar. Ele foi o primeiro? Agora não estamos falando da raça ariana nazista. Nós estamos falando do tema da raça ariana dentro de um entendimento verdadeiro. Verdadeiro. Não é mais aquele lado oculto, degenerado do nazismo. Deturpado do nazismo. Que nós vamos depois continuando. Vamos continuar falando dele. Então, o Siddhartha Gautama foi o primeiro ser da raça ariana a se iluminar. Então, o internauta pode perguntar assim, eu quero me iluminar, como é que eu faço? Já perguntaram isso várias vezes para a gente. Como é que eu faço para iluminar? Ele tem vários caminhos para iluminação, ele escolhe o caminho. Se ele quiser escolher o caminho do budismo, ele olha para o Siddhartha Gautama e faz o que ele fez. Ele faz o que ele fez. Então, o Siddhartha Gautama, ele é um exemplo vivo, uma referência, é o primeiro ser da raça ariana. Se todos fizessem que nem ele, está resolvido. E agora, para os internautas, ele diz assim, qual é o primeiro passo para este processo de ampliação da consciência e iluminação? O desapego. Agora, sim, o desapego. Mas o desapego que as pessoas imaginam, mas o desapego tem um conceito aí a se colocar, a se explicar. O desapego não é simplesmente você abandonar. Não. Né? Não é abandonar. É você ter uma autoconsciência, né? Você conscientizar exatamente dessas questões de posses, exato, né? Que você tem. E conscientemente você também trabalhar a questão do autoconhecimento, então você conseguir falar. Não. O sujeito pode ser milionário desapegado. Sim. Ou pode ser um mendigo, um apego muito grande. Quer dizer, a pessoa fala, vou desapegar, vou vender tudo que eu tenho, vou dar tudo. Não é assim. Confunde isso mesmo. Não, pelo contrário, o sujeito que é milionário, ele pode usar aquele dinheiro que tem para o progresso da humanidade. Ele vai render bem isso. Então, mas o desapego é exatamente isso, essa consciência de trabalhar
a sua emoção e as suas posses. As suas posses também, tudo. Porque, Desapego de tudo. Porque você tem que trabalhar conscientemente essas coisas. Vou dar tudo isso que eu tenho, mas aí você está emocionalmente mal resolvido lá dentro, aquilo tudo pode reverberar até mais intenso para você não vai resolver nada do teu problema. Exatamente. Aliás, nós temos aquela parábola do Cristo, né? Que é muito bom, precisa analisar bem essa situação, né? Um cidadão chega para Jesus e fala assim, mestre, eu estou pronto para segui-lo, eu gostaria de seguir o Senhor. Então Jesus falou assim, então você faz o seguinte, você distribua tudo que você tem entre os pobres e segue, vem comigo. Daí o homem falou assim, mas eu não posso fazer isso, eu sou muito rico. Não posso fazer isso. E não seguiu. Agora, evidentemente, muita gente diz, ele teria que se desapegar de todas as suas propriedades. O Cristo deu o mote para ele, deu o início, né? Mas não significa o desapego, a renegação da riqueza, não. O sujeito pode ser milionário e pode, evidentemente, ser um desapegado. Não, isso significa também que pode ser, esses conceitos todos podem ser repensados. Tudo repensado, de maneira. Mas existem vários conceitos que você pode dar também a isso, então. Existe uma história também, você vê, mesmo na teologia, existem várias distorções, né? Que o Cristo nasceu numa manjedoura. Isso é mentira. Se fosse pobre, não conseguia resolver ele era filho dos 4 evangelistas, 2 dizem que ele era da casa de Davi, ele tinha sangue real. Então, ele era descendente da casa de Davi, ele era um príncipe. Assim como o cidade da Galtana era um príncipe também. Essa história que ele era filho de um carpinteiro é mentira. A teologia adotou isso para cativar a simpatia do povo. Isso é um assunto até para um outro programa que isso aí vai longe. 4 evangelhos. 2, agora eu não sei exatamente, Mateus, Marcos e Lucas. O João não fala isso, Mateus, Marcos e Lucas. 2 dizem que ele era da casa de Davi. E o outro fala que era filho do carpinteiro. E uma teologia bateu no carpinteiro, né? Mas não é verdade. Aliás... E levando num ponto, agora vamos transportar para aquela época que não se fazia casa, nada. Vamos colocar um carpinteiro que se fazia casa, seria um cara também de condições, e eles colocam como carpinteiro no nível de hoje. Como se carpinteiro fosse uma pessoa comum. E não era. Lembrando também da cor do manto, que não era nada vermelho, e sim verde. É verdade. Então, tem muita... a teologia tem uma série. A teologia realmente... Não, ia ser legal fazer uma ilustração disso aí, desses outros conceitos para o pessoal. Esses outros conceitos também. Então, acento... Interessante que há uma similaridade de Jesus e Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama nasce no palácio, né? Mas ele sai fora, ele... Quer viver a vida para conhecer a vida... Um dia ele vai na rua, ele viu lá o sofrimento, a morte, a velhice. Ele disse, puxa, não é isso que o pai dele, né? Kapilavastu, né? Que era a cidade. Ele disse, não, o mundo é diferente. Ele disse, não, vai embora, ele vai embora. Já estava até com já tinha casado com a sua esposa, né? 14 anos, já estava casado, tudo, mas ele resolveu abandonar o palácio e disse, não, eu quero seguir meu caminho, e foi em busca da iluminação. Não é verdade? É o desapego. Lá Jesus tem uma outra história também importante, né? Que um indivíduo chega e fala assim, Jesus ia passando e vinha um cidadão e falava assim, vem comigo. Daí o cidadão falou assim, mestre, eu vou sim, mas eu primeiro preciso enterrar meu pai, que morreu. Aí Jesus fala assim, deixa que os mortos enterrem seus mortos, vem e segue os vivos. Fred, o sujeito na frente do avatar do ciclo. O avatar está na frente dele, o avatar diz assim, vem comigo. Imagina, ele não reconheceu. Ele vai fazer o quê? Abandona tudo e vai, pô. Quando o avatar chama, você vai na hora. Porque é um momento único. Único na história dele. Foi o que o Mário Rogério Luna fez. Exatamente. Uma coisa impressionante. É o desapego. Então, aí Jesus fala, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Deixa que o ser humano vai cuidar dos mortos. Estão mortos com relação ao conhecimento. Né? Então, isso é muito importante, essa questão do... Nós estamos falando aqui da... Essa parte que nós fizemos. Nêmesis... O sol negro, né? Então, evidentemente, Nêmesis na mitologia grega era a deusa da vingança, que castigava o comportamento degenerado dos seres humanos. É claro que Nêmesis foi o nome dado pela astronomia. A astronomia batizou, né? Porque Nêmesis, quando entra na intimidade do sistema solar, causa todo esse distúrbio, né? Então, realmente é uma coisa muito importante, né? Além de ser um opositor da arrogância e do orgulho, Nêmesis também defendia as pessoas que tinham sido punidas por crimes que não tinham cometido. Então ela era a deusa da vingança. Então,
batizaram essa estrela hipotética com o nome de Nêmesis, né? Himmler foi praticamente o sumo sacerdote do culto do Sol Negro. Então ele escolheu um castelo de Wewelsburg e lá ele instituiu o culto a esse sol. E esse culto tinha aquela estrutura da tábua redonda, 12 da SS. Exatamente. 12 da SS e faziam aquele culto, né? Tenebroso, né? Que não tinha nada a ver com o rei Arthur, né? Mas o involutivo, involutivo, né? No castelo... Dá para a gente fazer uma analogia com essa questão dos 12 discípulos? Também. Tudo é 12, né? Tudo é 12. Os 12 signos, os 12 discípulos, os Exatamente, 12... Existe hoje, como eu falei do gnosticismo, né? Existe hoje correntes que dizem, são contrárias à questão dos 12 discípulos, que foi uma criação também da teologia a esse respeito, né? Porque 12 discípulos, 12 tribos de Israel, então foi mais uma repetição do comparativo. Mas existem elementos que na tradição iniciática, dos 12, né? Dos 12, o chakra cardíaco, né? Existe os 12. 12 pétalas. As 12 pétalas, né? E que no final vai se transformar em 14 pétalas, né? Na verdade, isso os astrólogos, acho que você já deve ter falado com um astrólogo falando sobre isso. Não falei não. Que estamos passando para ser 14 signos, não 12 signos. Isso eu não sabia. 14 signos. Então, e justamente quando o chakra cardíaco atinge aquela configuração de um adepto, passa a ser o número 14, né? 14, né? Então teria mais duas características diferentes do que a gente já viu por aí. Exatamente. Então, se você vê o chakra cardíaco, você tem numa das pedras, você vê um desenho do Bodhisattva Lakshmi. Mas isso vai implicar, e de repente, a gente definir também mais tempo, não mais 365 dias. Ou então vai ter que se subdividir tudo isso de novo. Isso vai ser reestruturado, né? Porque como você vai dividir, né? Ou você acrescenta mais dias e muda o tempo. Mas o importante é que nós vamos passar para porque justamente quando o chakra cardíaco passa por um chakra cardíaco de adepto, né? Ele deixa de ser amarelo brilhante para ser cor verde cana. Né? Sim, a hora fica mudando a cor, né? Verde cana. Então ele passa a ser um chakra do adepto. Né? Então, aliás, no catolicismo é representado como o Sagrado Coração de Jesus. Né? O Jesus com o peito aberto e o coração à mostra. É o chakra cardíaco que está lá. E aí tem um detalhe também, a matemática hoje é base 10, né? 10, A matemática vai para base 12. Com certeza deve Se ela for para base 12, você pode calcular. Como é que você vai fazer? Cálculo. Muda tudo, cara. Então no signo vai ser a mesma coisa. Vai saber questão de tempo. Tudo. Né? Que tempo é relativo. Né? Até a gente conseguiu vivenciar agora um período interessante, eu já falei isso para outras pessoas também, que é interessante ressaltar, do analógico para o digital. Exato. E a base de 0 e 1, né? Exato. Provavelmente nesses futuros aí que a gente vai conviver, a gente vai ter também essas outras, com números a mais, com tempos a mais. Perfeito. Grandes descobertas assim, que vão transformar toda a questão de tempo e espaço, que a gente imagina hoje, numa coisa completamente absurda, né? Você vê, nós temos 4 operações. Isso também é provisório, né? Na verdade são 7 operações. Nossa Senhora. Então, as 4 operações, os 4 temperamentos. Os 4 temperamentos. Não existe só 4 temperamentos, existem 7 temperamentos. 4 temperamentos ligados ao quaternário, mas isso mais 3 temperamentos ainda não desenvolvidos, ligados à tríade superior. Então são 7. Ainda estão ocultos. Os 4 temperamentos é relacionado com o nosso quaternário. A gente aprende na escola de quaternário. Mas existe mais 3 na matemática, né? 3 operações. 3 operações na matemática, né? Somar, dividir, multiplicar, né? E diminuir, né? Subtrair. Então, relacionado com esse quaternário, né? Mas existem mais 3 operações matemáticas que no futuro vai ser definido, né? Então, no futuro, as universidades vão ensinar para as crianças 7 operações matemáticas. Né? Nossa. Bom, tomara que as crianças estejam melhor naquela época. Porque a gente vai caminhar do 4 para o 5, para o 6, para o 7, né? Então a coisa evidentemente é progressiva. Né?
E quando a gente atingir a supremacia do 7, aí poderemos então fazer leitura dos registros acásticos, né? E assim por diante. Né? E mais, o adepto hoje, quando o indivíduo se torna-se adepto, ele pode viajar por todo o sistema solar no campo da consciência. Impressionante, né? Nossa, todo o sistema solar. Ele tem a capacidade de viajar pelo sistema solar. O iniciado perfeito não, mas o adepto sim. Hoje o homem tem dificuldade de sair da Terra. Vamos imaginar uma viagem espacial para a Lua? Né? A Lua tem o corpo astral dela. Né? O corpo astral vai até metade desse trajeto. Entre a Lua e a Terra e o Sol. A Terra e a Lua. O corpo astral, então tem o corpo físico, tem o corpo vital, o corpo astral. O astral vai até metade desse caminho. Então, quando o astronauta sai para a Lua, ele cai fora do corpo astral da Terra. E entra na Lua. A Lua é um planeta morto. Mas ele sai do seu habitat. E há registros de que os astronautas têm problemas de desequilíbrio psicológico, mental. Eu ouvi falar também sobre isso, já ouvi falar várias vezes. Eles voltam com problemas, todos os astronautas vieram meio assim esquisitos. Né? Por isso que o pessoal também aconselha muito você pôr o pé no chão, te fica de alto, anda bastante na praia, na sua terra, né? Fazer a conexão das energias, né? Agora você vê, um adepto, ele pode viajar por todo o sistema solar porque ele não sai do seu ambiente, né? Ele está no seu ambiente, que é a consciência átmica, né? Ele pode viajar sem ter problema. Né? O problema é você se tornar um adepto, né? O problema é você tornar um adepto. Né? E tem gente que faz essa conta tão fácil que eu já vi, tem gente que fala que é tão fácil fazer isso, que até, não, assim, você fala, nossa, tá bom, eu acho muito fácil agora, essa conta. Sol Negro, agora, se eu puxar uma coisinha assim muito importante agora para os internautas a respeito do Siddhartha Gautama. Né? Num determinado momento, o Siddhartha Gautama descobriu as 4 novas verdades. Né? As 4 novas verdades, como seria? Primeiro, o sofrimento existe. Olha que coisa impressionante, é tão evidente, é o óbvio ululante, né? Que nem diz o nosso... Que na verdade é a nossa... Como é o nosso escritor lá, o famoso, né? O Paulo Coelho? Não, Paulo Coelho não. Depois eu vou lembrar dele. Aquele que fez peças de teatro. O que fez muita sacanagem. Exatamente. O Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Então ele era um sujeito esquisito, mas ele tinha sacadas muito importantes. Ele falava assim, é o óbvio ululante. Então isso que o Siddhartha Gautama é óbvio ululante. As 4 novas verdades. Primeira nova verdade, que ninguém existe o sofrimento. Que na verdade é a mola propulsora da evolução, né? Segunda nova verdade, a causa do sofrimento é a ignorância. Terceira nova verdade, é possível extinguir o sofrimento. Quarta nova verdade, como? Desenvolvendo a sabedoria. É tão ululante, é tão claro que a humanidade não entendeu até hoje. Eu percebi que Então você vê, hoje, os economistas, os filósofos, quando eles vão explicar o sofrimento de um povo, eles dizem assim, não, o povo está sofrendo porque ganha mal, problema financeiro, porque o problema é racial, problema... Então, uma série de problemas que tentam explicar o sofrimento humano. Mas o sofrimento humano é a ignorância. Se você pegar um povo sofredor e tirar ele da ignorância, ele passa a ser feliz. Aí torna-se um adepto, torna-se um indivíduo... Né? Então, mas é tão simples e tão difícil de se realizar. Não é verdade? Porque cada um também tem que fazer a sua parte, não adianta. A parte, exatamente. Então, evidentemente, existem etapas, né? Dentro da nossa sociedade, a gente fala, pela filosofia transcendental, o que vai mudar realmente o mundo é o caráter e a cultura. Né? Não tem outra saída. Você muda o caráter, muda a cultura do indivíduo, se fornece elementos, aí ele vai mudando. Não é mudanças políticas, eleição, isso não muda. Há uma mudança temporária, melhoria ou pioria, ou piora. Não, quem rouba mais vai sair do cenário, quem rouba o que muda mesmo é o estado de consciência do cidadão. Né? Então isso é muito importante nessa questão. Né? E no nazismo, o estado de consciência que eles estavam desenvolvendo é um estado de consciência involutivo. E completamente utópico deles. Involutivo. Né? Se o Hitler conseguisse vencer a guerra, a Alemanha ia se espedaçar, porque não tinha condições de... Não tem condições de futuro uma raça assim. Não tem. Não tem futuro.
Não tem futuro. Você vê que hoje o Partido Nazista é proibido na Alemanha. O Partido Nazista, o hino do Partido Nazista, o Mein Kampf não pode publicar. Não é verdade? Na União Soviética, em 1991, foi proibido o Partido Soviético Comunista. Existe o Partido Comunista, mas não é o soviético. O Boris Yeltsin, em 1991, proibiu. Quem falar em partido, quem falar hoje em União Soviética lá... Por causa da referência do Stalin. Exatamente, por causa do Stalin, porque chegaram à conclusão que não foi uma coisa boa, né? Mas é evidente que não foi. Como o Hitler não foi. E na Itália? Na Itália também, eles não têm. Não, na Itália, eu não sei se é proibido, mas o italiano não quer nem saber dessa história. Você fala em Mussolini, não foi um bom exemplo. Fala em Mussolini, só uns radicais lá, uns indivíduos idiotas úteis que talvez ficam falando isso do passado, que não tem nenhum sentido. Né? Não tem, a Itália sofreu muito com aquela coisa. Né? E não ia levar nada também, não ia levar nada. Né? Então, o castelo de Welsburg existiu. O chefe da inteligência da SS, Walter Schellenberg, certa vez comentou que havia visto no castelo. Ele entrou lá e viu. O quê? Isso foi um relato dele. Aconteceu que eu entrei acidentalmente no quarto, nessa sala, e vi esses 12 líderes SS sentados ao redor de um círculo, todos submergidos em profunda e silenciosa contemplação. Foi de fato uma visão notável. Ele disse que não foi uma coisa horrível, foi uma coisa notável. Ele viu tudo aqueles de preto, né, assim, a coisa, né? Cavaleiro da Távola Redonda, mas num sentido invertido. Eles faziam essa rotina. Periodicamente, né? Agora, a literatura também diz que essa questão do Sol Negro, o Himmler obteve no Tibete. Como? Porque eles iam para o Tibete, faziam expedições em busca do Santo Graal, em busca de aberturas para os mundos internos. Tá. Né? E também eles mediam as feições espaciais de tibetanos. Faziam isso? Em busca de caracteres arianos. Só que teve uma coisa importante. Eles se comunicaram lá com seres que falaram sobre o Sol Negro, só que eram membros da fraternidade anti-evolutiva. E trouxeram isso, né? Trouxeram a semente do mal. Então, a lei, evidentemente, plantou isso, né? Na mão do Himmler. Né? Ele trouxe a semente do mal para a Alemanha. Justamente esse culto aí do Sol Negro, né? Então isso é uma coisa tenebrosa, né, que se fazia, né? O assunto é muito vasto, né? E o resultado, então, eles chamam o representante da clã dos Dugpas, adoradora do Sol Negro, no Tibete, os Dugpas. Adoradores do Sol Negro. Justamente a lei coloca eles frente a frente e evidentemente forma este componente, né, venenoso, né, que o Himmler... E tem uma revista do Planeta Antigo que fala exatamente dessa turma e da SS. Que eles são com os Dugmas. Com essa turma, né? Exatamente, eles falam isso, é uma bem antiga, eu lembro disso. E eles têm até uma foto antiga de um desses caras sentado assim, não é nada agradável. Aliás, o Himmler, ele era um indivíduo que nas paradas, você vê, ele estava sempre em evidência lá com o Führer, né? E ele fazia aquelas visitas aos campos de concentração, ele que dirigia toda essa coisa, todos os campos de concentração, etc. E depois da morte dele, ele não foi para Nuremberg, não conseguiram pegar ele. Não. Ele se disfarçou e saiu. Se reuniu com a Alemanha destroçada e havia aqueles fluxos, né, de fugitivos pela Alemanha, né, uma coisa horrível, né? E ele se misturou lá no meio da multidão, mas só que reconheceram. Reconheceram. Só que ele tinha uma cápsula de cianeto guardada. Ele mantinha permanentemente aqui na bochecha. Mantinha permanentemente aqui. Foi preso. Quando ele viu que não tinha escapatória, ele ia mesmo entrar. Ele mordeu, né? Aí mordeu e morreu na hora. Ele caiu, aí os médicos tentaram abrir a boca dele, tentaram fazer uma coisa, mas cianeto era uma coisa horrível. E fizeram isso com outros membros também, né? Porque outros ficaram presos até em Nuremberg também. Também. Se focaram, outro... Não, um que fez isso foi o Göring. Hermann Göring também
Ele ia ser enforcado, mas ele tinha uma cápsula, até hoje não sabe onde apareceu a cápsula, ele deve ter guardado lá. Sim, sim, sim. Porque lá no bunker era comum ter a cápsula de cianeto, né? Uhum. E pra... Aliás, o Hitler tomou a cápsula e deu um tiro, né? Não, isso entre aspas, né? Entre aspas. E ele deu para testar, a Blonde, ele deu uma cápsula para a cachorrinha dele, né? Para testar se estava boa, né? Ele pegou, pôs na boca da cachorrinha, fez assim, ela caiu na hora. Nossa, mãe. Eu lembro que eu vi um documentário dizendo que todos os chefes nazistas, quando souberam disso, eles entregaram para a família. E estava a família, eles tinham. A família toda acabava. Tinha. Assim. Todas as crianças todas morrendo do lado da mãe. Aí o Goebbels, a mulher dele, matou as criancinhas dele, né? Todo mundo ali. Ele foi com cápsula de cianeto. Agora, aí um matou o outro, ele deu um tiro na esposa e depois ele se atirou em si mesmo e foram enterrados. Agora outra coisa que eu ia te perguntar também, que o Carvalho já me disse isso há muito tempo, que a minha amizade com o Carvalho foi interessante porque eu fui com meus 17 anos até a casa dele e depois nunca mais saí de lá, né? Que bom, que bom. E ele me contava logo nas primeiras conversas que a gente tinha, além de falar sobre a escada de Jacó e tudo mais, ele me contava a história de que o Hitler ele não morreu coisa nenhuma. Ele veio para a Amazônia, se encontrou com os índios chavantes, aqui, e ficou, eu não lembro do resto da história, eu sei que ele deve ter contato com esses caras e conheceu esses papos mais a fundo dos mundos internos mesmo, e parece que teve um tererê um pouco mais, assim, de mais conversa com esses chavantes na região, né? Também acho que era um ser mais, ele tinha mais propriedade para conseguir conversar com os chavantes, né? Existem várias versões, né? Agora, Uns dizem que veio para o Brasil, outros dizem, a mais comentada é que foi lá para a Argentina, né? Você viu que teve uma foto que porque a Argentina, na praia, uma brasileira? Então tá meio sem rosto direito, não tá aparecendo muito. Se o Renato quiser procurar, tem essa foto dele lá na... Tem. Né? Você já viu, né? Com uma mulher, né? Uma brasileira. É uma historiadora que fez um estudo. Achou esse... Mas existe essa ideia de que ele foi para a Argentina, porque a Argentina não entrou na guerra, né? Franco, o Perón, né? O Perón não quis... Ele era alinhado, né? Alinhado, tinha o mesmo... Como o Getúlio era alinhado também, né? Mas aí houve uma reação no Brasil, né? Por afundamento dos navios, né? Os navios na costa brasileira, e o Getúlio... Interviu, né? Foi obrigado a aderir, a declarar guerra à Alemanha, né? Então foi toda uma história. Tem toda uma história aí do Getúlio interessante. E Getúlio também não é qualquer ser? Não é qualquer ser, é um ser diferenciado. É um ser diferenciado. Né? Quando a gente fala ser diferenciado, a gente não diz a magnitude, né, de quem é esse ser, mas que é grande né, assim como o Juscelino. Mas na verdade, veja bem, se a gente analisar todo esse ser, Dom Pedro I era um ser diferenciado, era um Manu. Era? É um Manu. O condutor de um povo, ele tinha essa função? Manu. Tinha essa função, né? No Brasil está cheio, por exemplo, aqui lá o Caramuru, Manu. Aqui o João Ramalho, Manu. Também é. Você veja o seguinte, na história do Brasil é muito comum, é constante. Todo português diferenciado, assim, ele vem em casa com a filha do cacique. Já percebeu isso? Nunca fez essa análise. Aqui nós tínhamos o bacharel de Cananéia, né? Casou com a índia chamada Cananéia. O nome dele não era Cananéia, ele deu o nome dela de Cananéia. O que é Cananéia? Aquela que nasce em Canaã. Então aí deu o nome da cidade de Cananéia. Né? Antes de Cabral chegar, já estava isso. A história do Brasil precisa ser isso. Antes de Cabral. Então, aqui, jesuíta, né? Manus. O nosso padre jesuíta também, hein? Os Manus. Mesquita. Você vê, agora vamos falar o Pedro I, né? Ele sofre muitas críticas, né? Ele era um sujeito assim, tinha um comportamento não adequado. Porque na série que fizeram aí, né, o Queda dos Infernos, mostra ele muito promíscuo. Ele tá com uma, tá com outra, tá com outra, tá com outra. Mas aí, em consideração à época. Mas olha. Mas aí que está a questão importante. O Manu ele tem que deixar descendências. Jesus deixou descendências. Evidentemente a teologia ocidental inventou essa história que Jesus não tinha casado, não teve filho. Então, mas qual foi a descendência de Jesus? Primeiro, Jesus não morreu na cruz. Ele não morreu na cruz.
É porque um homem não pode matar um Deus, né? Não, ele não morreu na cruz. Jesus sobreviveu à crucificação e foi para a Índia, morreu bem velhinho lá e teve filhos lá. E isso não diz, isso é uma opinião minha. Ele deve ter deixado muitos filhos em Jerusalém também. E eu acredito que ele foi casado com Maria Madalena. Você acha? Acredito. Olha, que quanto mais eu estudo, mais eu me convenço, né? Existe toda uma teoria, né? Então não é à toa. E ela, Maria da Madalena, foi a discípula mais importante de Jesus. Mais importante. Né? Poucos sabiam que Jesus não tinha morrido na cruz. Agora eu estou mudando o assunto, né? Tá, não mudando o assunto, mas é bom também. Não sei se é... Não, porque tem o cristianismo e porque, veja bem, tem ligação com o Hitler. Tem ligação com as eles coisas. combatiam essa tradição judaica cristã porque não interessava a eles, né? Não interessava. Mas tudo indica que esta ligação de Maria Madalena com Jesus era muito... Hoje, com os evangelhos apócrifos, né, fica cada vez mais claro essa ligação. Né? Agora, os meus estudos indicam que existe uma forte tendência, que Jesus não morreu na cruz, não. Isso aí realmente... Não pode. Isso... como é que pode um Super Mortais matar um avatar daquele tamanho? Exatamente. Então ele não, realmente a missão dele foi cumprida, ele foi... É Bodhisattva, né? É Bodhisattva. Bodhisattva, quinto Bodhisattva. Então quer dizer, a dimensão do ser desse, né? Então ele realmente teve essa missão, né? E evidentemente ele deixou. Tanto que os cátaros, né? Os cátaros acham que a Maria Madalena veio com a filha dela, Sara, que é a filha dele, né? E ela deu origem, isso é uma tradição, deu origem à dinastia dos albigenses, né? Albigenses, que foi justamente a dinastia dos grandes reis da França, né? Tá. Né? Dos grandes reis da França. A gente não falou do Charles de Gaulle, né? Nessa história aqui. Nós não falamos do Charles de Gaulle, exatamente. Então, isso é muito importante, um assunto também muito importante sobre o gnosticismo, né? Sim. Porque a gente pode fazer um programa sobre isso. Muito importante sobre o gnosticismo, né? Essa visão. A gente também não falou... E tanto que os cátaros, lá no ano 1203, por aí, né? Eles formaram uma grande comunidade, né? No sul da França, e como eles tinham uma filosofia completamente oposta à teologia cristã da Igreja Católica, eles foram dizimados. Né? Contrataram mercenários, e entraram lá e passaram a matar gente. Né? Segundo os cálculos, alguns calculam de 20 mil a 100 mil mortos. Nossa, dos cátaros. Então é uma história muito interessante, né, dos cátaros. Pois é, mas a gente... É chamada a Cruzada Albigense. Né? Esse é um assunto que a gente pode depois desenvolver junto com o nosso amigo internato para outro momento. Exatamente. Agora, para a gente finalizar essa questão dos nazistas, você tem mais alguma observação sobre Stalin? Que você de repente quer colocar alguma coisa ocultista do Stalin? Bom, o Stalin realmente ele teve Bom, você sabe, né? Naquele momento houve uma grande... a Revolução Russa, né? O mentor, né, da Revolução Russa, Não esqueci o nome dele também, eu sei. Houve uma série de estruturações de poder e sobrou para o Stalin. O Stalin foi a figura proeminente, né? Mas o Stalin tem alguma composição na história de vida dele que também a gente pode jogar para o nosso amigo internauta saber um pouco mais sobre o ocultismo, que ele também era uma pessoa que estudava essa linha do ser humano? Eu não tenho, não, as pessoas não comentam muito a esse respeito, não. Não? Não que existia uma o interesse dele, essa questão, não tinha? Não existia. A única referência que nós temos é o protocolo dos sábios de Sião, né? Que criaram esse protocolo e entregaram para o czar na época, antes da Revolução Comunista, justamente para indispor o czar contra os judeus. Né? Tá. O czar realmente não acreditou muito naquilo. Assim diz a história. Né? E o czar disse, não divulga isso. Mas o sujeito que entregou o protocolo disse, isso já está publicado, já está circulando pelo mundo. Né? Mas hoje está desacreditado. Os protocolos de Sião são uma invenção.
Mas dentro do nazismo foi tido como certo e foi descrito no Mein Kampf. E para a gente fechar então essa questão toda aí, Nuremberg foi verdade? Foi fingimento? Exatamente, Nuremberg, foram 22... Os condenados lá, foram julgados, 22 os principais. É. Tinha mais 114, foram condenados numa segunda leva. Segunda leva, né? Daqueles, eu tenho até o nome deles, todos aqueles 22, né? A maioria foi enforcada, é isso, e 2 não foram considerados inocentes, né? E 2 pegaram prisão de 10 a 20 anos. Mas a gente pode dizer que foi um julgamento para inglês ver? Você sabe que uma guerra, você tem que fazer um julgamento, né? A gente fala em crimes de guerra, tem que ser para todos, né? Lógico. E na guerra... Não entrou Stalin, só entrou Hitler. Só o Hitler. Então, na verdade, não entrou Mussolini. O que Stalin fez na Alemanha foi uma coisa bárbara, foi além de uma guerra, né? Além de uma guerra, né? Então, uma coisa bárbara, inclusive a violação das mulheres, né? Foi, né? Coisa bárbara, são milhares e milhares de mulheres. Atrocidades para todo lado, a gente só vê atrocidades. Só atrocidades. Você pega o histórico mesmo. Então é imoralidade, né? Então realmente a guerra é a maior das imoralidades. Em todo sentido, né? Tanto que perguntavam para as mulheres que foram estupradas pelos russos, evidentemente, com certeza, geraram muitos russinhos. Russinhos, né? Então, na época perguntavam assim, mas o que vocês acham disso? Então as mulheres respondiam assim, pô, é melhor ter um filho russo do que receber bomba dos americanos na cabeça. Né? Olha a comparação, Então essa era o fim da picada, É, com certeza. Então a guerra é uma coisa brutal, não tem como. Por isso que a gente bate naquela tecla. O filósofo que defende a luta armada e defende a guerra, ele não é um filósofo. Não é. Não é um filósofo. Ele é um agente antievolutivo. Um agente antievolutivo. É antievolutivo mesmo, né? Eu não vou citar nomes, eu tenho nomes aqui que dizem que é um sujeito filósofo, eu acho que não é filósofo. Filósofo é Platão, Aristóteles, não é verdade? São os grandes nomes que ficam até hoje. Os grandes nomes. Você pega um filósofo e vê, pois aqui atravessa o século. Vê pela sua obra. Pela obra. Sócrates, né? Eu acho que o grande exemplo que a gente pode dar é assim, o homem pela sua obra, né? Pela sua obra, né? Porque o que ele construiu, o que ele é, o que ele foi, o que ele deixou de herança, o que ele deixou de, não só de genética, mas o que ele deixou de conteúdo, né, evolutivo. Perfeito. Isso é o homem, né? Pela filosofia transcendental, Mário Rossi de Luna diz, ele classifica o Nietzsche de um pseudo-filósofo com tendências degeneradas. Ele quis dizer o que exatamente? Pseudo-filósofo. Então, pseudo-filósofo. Pseudo-filósofo, porque a cabeça dele foi o filósofo de... Não, mas até hoje é citado no Mein Kampf. Citado aqui, citado... Então, o nazismo se baseia em vários filósofos, né? Naquela época, né? Então, aí está a questão da... Eu chamo de pseudo-filosofia, né? Pseudo-filosofia. Eu acho que o grande momento que a gente deixou registrado aqui para o pessoal, a gente pode dizer que foi uma série, né, que nós fizemos, né? Perfeito. Uma série. Contando um pouco sobre cada caso, cada história, cada momento deles, questão do que... Fred, o importante, nós logo no início da apresentação dessa série, nós dissemos que a história tem que ser reescrita. Exatamente. Não é verdade? E o jovem tem que tomar muito cuidado com uma coisa, não aceitar a história como definitiva, porque quando era criança, no curso fundamental, eu aprendi muita coisa errada. Nós todos, né? Tudo errado. Com o tempo, eu precisei consertar isso que estava na minha cabeça. Não, mas não é só isso. Coisa errada. Sim. A própria história hoje está se corrigindo, mas eu recebi a informação errada. Os cientistas estão todo o tempo se corrigindo. Se corrigindo, perfeito. A gente estudou que existia prótons, elétrons e nêutrons. Agora a gente já sabe que não é só isso. Que tem muito mais, né? Mas tem o caso de uma história inconsciente feita por falta de dados. Mas tem aquela história que é feita justamente para confundir. Sim, plantada. Plantada. Ela é plantada para confundir. E o que mais tem, né? O que mais tem. Bom, então eu acho que tem isso aí. É uma boa dica. Eu acho que o vídeo, ele dá... A gente tentou passar nesse conceito um pouco dessa história para o outro lado questionar. Perfeito. Poder ir atrás dessas informações, questionar, ir além. Eu acho que a ideia da gente em trazer esse tema para cá é exatamente o internauta poder fazer o questionamento, poder buscar as informações, poder fazer os seus devidos créditos aí
ao que ele quiser acreditar, mas com certeza uma coisa, não aceitar. Não. Até a gente vem conversando aqui, não aceita que... Qual é o nome disso? Tomar atrás para ver se é verdade. Como se chama isso? Autoconhecimento. Exato. Então o sujeito recebe a informação, digere aquilo e diz, não, será que é verdade mesmo? Eu vou ver. Eu vou procurar. E outra coisa, eu acho que a verdade tem que ser... Não se deve aceitar nada como verdadeiro, nem que a fonte seja registrada como de um grande mestre. E tudo tem que ser pensado, analisado, e cada um tem que tirar suas próprias conclusões. Você sabe, a gente não pode dizer que tem verdade absoluta, porque não existe. Não existe. Porque se a gente parte desde o pressuposto lá daquela história do primeiro, segundo e terceiro trono, né? Se o primeiro é absoluto, e só existe um absoluto, não existe dois, nem três, só um absoluto, tudo que se origina do absoluto, o que é? Relativo. Relativo. E nós somos frutos de quem? Nós somos filhos de quem? Não é do relativo? Exatamente. Então, pela lógica, somos o quê? Não podemos ter uma verdade absoluta. Não tem. Porque nossa história toda vem do relativo. Então, nós somos frutos do relativo. Então, toda a nossa verdade, que a gente acha que é verdade, é relativa. Exatamente. Então, bom, isso aí já sintetiza muita coisa, né? Mas então, a gente vai deixar... Quer deixar os seus comentários finais, olhando pela história de hoje? Só para o pessoal pensar um pouquinho, analisar, ver que tudo é cíclico. O professor Walter falou, o pessoal não aprende o que aconteceu no... Isso é bem lembrado. Napoleão foi lá, não conseguiu invadir a Rússia, tem outros motivos também, mas ele não conseguiu. Hitler foi lá e também não conseguiu. Caiu no mesmo erro. Então é relativo, tudo volta, tudo retorna. Então é isso que o pessoal tem que prestar atenção. O que levou na época da Primeira Guerra Mundial, o professor Walter falou, questão financeira, na segunda foi uma questão mais de nacionalismo. E aí a gente tem que olhar o que está acontecendo agora no mundo, que tem muita gente que não gosta que a gente fale isso. Você está vendo o problema financeiro, você está vendo uma questão nacionalista, não só aqui. Quando a gente fala no mundo, que o pessoal tem que perceber no mundo. Não é uma questão normal, dá uma olhada nisso. Questão de um terremoto aqui, outro ali, então... tudo se ajeitando, tudo indo, aí vai ser uma questão, será que não vai unir as duas coisas? Olha, agora você tem dois elementos, um nacionalismo e questão financeira, e aí? Tem que se prestar atenção para a gente poder ver daqui para frente o que acontece. Não fechar os olhos e falar, não, é tudo diferente, eu só quero coisa boa, então só vai acontecer coisa boa, senão você não entra na polaridade, se você não tem um bom e um mal, você não sabe o que é. Então você tem que prestar atenção, mas como geralmente o pessoal gosta muito da dor, então que seja pela dor para ter a mudança, vai ter mudança pela dor, vamos ver. Então a gente vai ter que prestar atenção e todo mundo analisar, procurar, olhar, não assimilar, vai lá e fala, peraí, falaram aquilo, eu vou pesquisar. Então vai lá e pesquisa. Exatamente, acho que é o principal. Que muita coisa do que o professor Walter falou, eu desconhecia. Porque é difícil, ninguém fala isso, todo mundo conta aquela historinha que está lá nos livros de história. É isso, pronto, acabou. Olha, Dom Pedro I deu o grito do Ipiranga, lá nas margens do Ipiranga, você olha aquelas roupas, aí você vai no quadro francês, você para ver que é parecido. Só que peraí, o cara para subir a serra, o cara subia de jumento, meu amigo. Calor dos diabos, que dentro da floresta ninguém percebe. Dentro do mato você tem uma perda de água absurda. Você não pode andar com aqueles roupões, nada, o cara sobe tomando água. Sem água na floresta, em pouco tempo você vai. Você perde mais água do que você ganha. Nossa, isso. E todo mundo acha que não é assim, que você está na floresta é melhor. Não, lê do engano. Então vamos analisar a história e vamos ver o que é. Exatamente, Para a gente poder ver, que é isso daí que o professor Walter tocou, exatamente nos pontos que às vezes ninguém... A metade do que ele falou, vamos pôr, nem a metade, acho que 1/3. Ninguém sabe, todo mundo sabe o que o livro fala. É isso, aquilo, que ninguém fala. E daquele lado que tinha, você tinha Stalin do lado, Mussolini, Hitler, só sobrou Stalin. Os outros não, até você tocou bem, Nuremberg foi lá, Mussolini foi lá, mas ficou Stalin. E aí a pessoa tira a conclusão para ver tudo, até da questão de tudo, né? Pois é. Professor, é o seguinte, antes das suas considerações finais, essa questão toda que a gente ilustrou hoje para o amigo internauta, foi baseado nesse estudo em que fontes? Muitas fontes. Por exemplo, só para o pessoal que quiser ter mais curiosidade em buscar essas informações. Livro de história, livros de... Eu teria que fazer com uma bibliografia muito extensa, né? Tá. Eu venho há muitos anos pesquisando vídeos,
Livros em si mesmo? Livros também, livros de teosofia, livros da própria instituição onde eu faço parte, né? Inclusive são livros também que não estão à disposição de qualquer um, né? São livros que são a ser interna para o jeito, né? Existem muitos livros, então não há como dar uma referência, eu teria que dar uma lista, né? Então são vídeos e livros autônomos. E não adianta a pessoa ler uma referência, ela tem que fazer um estudo comparativo, né? Para formar sua própria cultura a esse respeito. Né? Então, isso que é legal a gente passar para eles, é porque você baseou toda essa história que você colocou para a gente aqui sobre o lado oculto da Segunda Guerra em fatos estudados há muitos anos. A internet tem muito material, muitos filmes, né? Sim, tem e de origem boa, National Geographic, sim, History Channel, são fontes boas. São fontes boas, idôneas, né? Pelo menos até agora, né? Mas a gente vê pelo andar da explanação que eles entrevistam pessoas ao vivo, né? Que viveram naquela época. Coerentes, então, estiveram lá nos campos de batalha, né? Eu gosto dos documentários feitos por eles. Tem também, tem uma série então é só pesquisar e... Legal. Bom, e fica aqui então... É claro que nos livros de história não vai encontrar isso, né? Na escola você não vai tem que reescrever tudo, como é que vai escrever? Você vai para a faculdade, não vai ter isso. Não vai ter nem na faculdade, nem no curso fundamental, nem médio, não tem. Mas um amigo internauta... Tem que ser uma pesquisa extracurricular, né? Bom, então fica aí então a deixa para o amigo internauta que se quiser buscar mais informações. As fontes são fontes um pouco mais ocultas, mas acho que se você ingressar numa escola iniciática, né, Orlando? Também. Vai ter acesso a muito desse material, né? Isso, escolas iniciáticas. E a gente tem várias dessas escolas, né? Desde a Rosa Cruz, tem a Provida, tem a Biose, tem várias que você pode, de repente, ir buscando um pouco mais sobre o conteúdo. E tem outras fontes também deixadas por outras pessoas importantes aí. O importante também é na escolha da escola ver qual é aquela que não está no conhecimento degenerado, que existe muito. Mas a pessoa existe uma tradição evolutiva e muitas que trabalham na tradição evolutiva. Não é só, eu sou a escola inicial, precisa ver. Aí a própria pessoa vai verificar qual é para onde vai caminhando. Isso, o objetivo dessa escola, precisa tomar cuidado também, né? Como é que fala, pessoal? O que ela apita, né? Exatamente. Então que ela apita, né? Exatamente, é verdade. Bom, então é um conhecimento que o ser humano tem que buscar com mais calma, com mais estudo, até acompanhando no primeiro momento, para depois ver se ele se continua por ali, né? Perfeito. Porque não é tão simples assim. Mas foi um prazer a gente estar junto, né, Orlando? Muito prazer. Excelente. Com o Walter aqui. Para mim foi muito bom. Legal. É sempre bom, sempre muito gratificante falar sobre os assuntos. Né? E o professor também explanou bastante aqui, ele também fez com bastante dinâmica. Perfeito. Né? É muito bom. E foi muito bacana o nosso bate-papo aqui. Ficamos então por aqui com esse programa Tocando Oculto e esperamos voltar a vê-los numa outra ocasião também com novos assuntos para você.